Olá, boa noite a todos. Boa noite, meu amigo Alexandre. Boa noite, meu irmão. Boa noite a todos que estão conosco em mais uma caminhada nas pegadas do apóstolo Paulo. Sejam bem-vindos. Humildemente, né? Humildemente estamos buscando aqui dentro viajar um pouquinho na- nas cartas, nas viagens também do apóstolo Paulo, né? Na graça de Deus. Espero que as pessoas estejam já nos assistindo, esteja tudo normal aí dentro. Ainda não sentimos aqui o boa noite do Marcos, né? Mas deve estar por aqui. Vamos lá. Então aqui, sim, é eu que estava no lugar errado aqui. Já sim, boa noite ao Marcos. O Divino Cecim já está conosco também. A Clariete Colheiro. A Marinilde já Marinildes, falou. com certeza, estão aí conosco. Sejam todos bem-vindos, na graça de Deus. É mais uma noite aqui dentro, mais uma semana, e sempre a espiritualidade ajudando a gente, o apóstolo Paulo. Hoje realmente foi um dia um pouco mais difícil para mim. Semana passada estávamos impressos pela minha avó e agora ela já voltou ao plano da vida. Mas hoje, fazendo a preparação toda para esse encontro nosso, já me deu um novo ânimo, na graça de Graças Deus. a Deus. Né? É um esforço, né, Alexandre? É um esforço sempre. É esforço contínuo, né? É aquilo que a gente fala, né, Max? A aula teórica e a aula prática, né? Aqui Treino é nós treino estamos e jogo é jogo. teoria, né, Max? Compartilhando a teoria do amor do Cristo, mas a prática é no dia a dia, né? É na labuta, nas dores, nos sofrimentos, nas aparentes derrotas do mundo que o espírito cresce, né? Vamos crescer. E a gente tem que... A única chance da gente realmente entender e trabalhar a nossa cristandade aqui dentro é a gente entender que realmente a vida é muito mais longa, né? Não é uma existência, né? Todas as vezes que a gente pensa só numa existência, parece que a conta não vai fechar nunca, né? Quando a gente pensa só numa existência, a conta não fecha, né? Aí também o Zé Luiz também, amigo novo aí, amigo do Cecinho, agora meu amigo também lá de Brasília, seja bem-vindo. Minha irmã também está aí dentro. Então vamos iniciar Vamos lá. nossa viagem de hoje, nossa pernada de hoje, né? Com o apóstolo Paulo aqui dentro, com o Estevão, com o Paulo, fazer a nossa prece, convidar todos nós para a gente fechar os nossos olhos e nos concentrarmos um pouco em Jesus. Mestre amado, Pai querido, Jesus, o que faríamos sem Ti? Como enfrentaríamos as nossas dificuldades? Como enfrentaríamos os desafios? Como enfrentaríamos todos os nossos erros, equívocos, as nossas falhas? Como olharíamos para nós mesmos, sabendo que ainda somos tão devedores da lei de Deus? Como faríamos tudo isso sem Ti, Mestre amado? Sem o Teu amor por nós, sem o Seu sorriso, sem o Seu evangelho, que é o evangelho de amor, que é o evangelho de acolhimento. A Tu, Jesus, que nunca, jamais condenastes ninguém e nem julgastes ninguém. Foste sempre muito firme contra o erro, contra o pecado, contra a falha, mas jamais, jamais condenando aquele que o fizeste, aquele que falhasse, aquele que estava equivocado. Nem aqueles que lhe acusaram, nem aqueles que lhe atacaram, nem aqueles que pessoalmente fizeram e tramaram a sua morte no corpo físico, receberam de ti qualquer outra resposta que não fosse do perdão e do amor. A ti, mestre amado, o nosso muito obrigado. A exemplo, do apóstolo Paulo, que tu buscastes lá na estrada de Damasco, tu nos buscas todos os dias. Todos os dias, quando caímos, é tu que nos levanta, é tu que tem a paciência conosco e nos busca sempre, porque conforme tu dissestes, uma só ovelha não será perdida do aprisco. A ti, bom pastor, o nosso muito obrigado.
Fique conosco, Jesus, durante essa próxima hora. Nos abençoe, nos ilumine a todos nós que estamos participando dessa viagem às cartas de Paulo, que já é um projeto, não nosso, mas um projeto da vida. Que assim seja. Que assim seja. Muito bom. Vamos lá, né? Você preparou uma surpresa para nós, né, Max? Uma meia surpresa, né? A gente, eu e o Alexandre, a gente tem trazido sempre, né, alguma coisa a mais, fora a carta que a gente vai ler, né, a carta do dia. A gente tem sempre uma surpresa, um material para a gente enriquecer isso e para a gente entender, principalmente, o apóstolo Paulo. Isso tem um porquê, né? Então, aquele Paulo que a gente depois conhece, antes disso ele foi Saulo. Então, para ele ser Saulo, ele precisa realmente, para ele se transformar em Paulo, ele precisou fazer uma grande viagem, a viagem de Saulo a Paulo. E essa viagem de Saulo a Paulo é que a gente tem procurado também trazer para vocês, né? Porque é muito rica, é muito importante. Então, Saulo, como o Alexandre já comentou um dia conosco, teve com Estevão na Casa do Caminho, e lá na Casa do Caminho tiveram o primeiro encontro, um encontro difícil, né? Estevão palestrando ali dentro, o grande pregador da Casa do Caminho, erudito, né? Erudito, enquanto os apóstolos eram mais simples nesse ponto. E aí Saulo vai até lá conhecê-lo, fica fascinado por ele, fascinado pela figura de Estevão, mas ao mesmo tempo também fica indignado, né? Estevão acaba vencendo ele no debate, né? Claramente vencendo o debate. E aí começa a tramar toda a queda de Estevão até Estevão ser preso. E depois de Estevão preso é levado ao Sinédrio para ser julgado. Quem é o acusador? Saulo. Quem é o promotor? Saulo. Atua como um promotor, aquele que é o julgador, o acusador de Estevão. E é belíssimo o que Estevão fala. Como o Alexandre colocou um dia, é exatamente todo a junção da primeira revelação, que é o Velho Testamento, com a boa nova do Cristo. Ele consegue fazer tudo isso sendo julgado, sendo agredido, sozinho, sem ninguém para defendê-lo, a não ser ele e o próprio Cristo, e ele consegue fazer disso tão bem. Então, esse que eu gostaria de repassar para vocês, está no livro Paulo e Estevão, e a gente vai conversando aqui dentro, e é isso que eu falei que eu acabei me emocionando muito hoje, ao rever e refazer tudo isso. Vamos ver aí. Vai avisando se dá certo, Alexandre. Tranquilo. Tá entrando aí no ar. Excelente. Estevão perante o Sinédrio. Pode ir, meu irmão. Então, Estevão perante o Sinédrio, né? Aqui eu queria mostrar para vocês, assim, tudo que tiver em vermelho é frases do apóstolo Paulo, ainda Saulo. O que tiver em azul são frases de Estevão. E em preto, aqui dentro são os comentários de Emmanuel, que escreveu o livro. Então, é importante também para a gente entender o Saulo, que depois se transforma em Paulo e nos lega, entre outras coisas maravilhosas, as cartas. Então, aqui Saulo inicia dizendo: como vedes, sois acusado de blasfemo, caluniador e feiticeiro, perante as autoridades mais representativas. Sereis agora obrigado a responder a todas as interpelações convenientes e necessárias. E eu espero, reconheçais que o título de israelita não vos poderá livrar da punição reservada aos traidores da nossa causa. Sois acusado de blasfemo, caluniador e feiticeiro. Então, aqui, lembrando que Estevão é israelita, né? É nascido em Corinto, mas é judeu. E aí, o fato dele ser judeu, ele tinha algumas prerrogativas, mas Saulo já o adverte aqui dentro que isso não vai livrá-lo. Então, são 3 acusações que Estevão recebe: blasfemo, caluniador e feiticeiro. Estevão responde: permito-me perguntar em que sentido? Retrucou o interpelado com desassombro, Emmanuel nos diz. E Saulo explica: blasfemo quando inculcais o carpinteiro de Nazaré como salvador. Caluniador quando achincalhais a lei de Moisés, renegando os princípios sagrados que nos regem os destinos. Confirmais
tudo isso? Aprovai essas acusações? Estevão esclareceu sem titubear. Mantenho a minha crença que o Cristo é o Salvador prometido pelo Eterno, por meio dos ensinos dos profetas de Israel, que choraram e sofreram no decurso de longos séculos por transmitir-nos os júbilos doces da promessa. Então, olha que lindo aqui dentro. Então, Estevão já inicia aqui dentro, não fugindo a sua crença no Cristo, né? E já diz que ele é o Salvador prometido pelo Eterno. Acho tão bonito chamar Deus do Eterno, né? Quanto à segunda parte, suponho que a acusação procede de interpretação errônea acerca de minhas palavras. Jamais deixei de venerar a lei e as sagradas escrituras. Aqui, então, como o Alexandre já colocou outras vezes, Estevão era um profundo conhecedor da lei mosaica. Então, aqui ele fala, olha, jamais deixei de venerar as leis e as sagradas escrituras, mas considero o Evangelho de Jesus o seu divino complemento. As primeiras são o trabalho dos homens. O segundo é o salário de Deus aos trabalhadores fiéis. Lindo, né? Então, Saulo retorga, olha, sois então de parecer, disse Saulo sem dissimular irritação diante de tanta firmeza. Aqui Saulo começa a se assombrar com a firmeza de Estevão, porque a gente tem que imaginar o sinédrio lotado, a maior parte totalmente aqui dentro, a grande maior parte hostil a Estevão, cheio de fariseus ali dentro tentando condená-lo. Saulo já foi para condená-lo, né? Já foi buscando a condenação. Então, vocês imaginam Estevão sozinho. Então, sois então de parecer, né, que o carpinteiro é maior que o grande legislador? Pergunta direta aqui de Saulo. E aí, Estevão diz, Moisés é a justiça pela revelação, mas Cristo é o amor vivo e permanente. Olha que coisa linda. E ele não cai, né, na cilada aqui de Saulo, né? Moisés é a justiça pela revelação, mas o Cristo é o amor vivo e permanente. Mas, nessa plateia aí dentro, houve um plurido de exaltação e alguns fariseus encolerizados gritavam injúrias. Saulo, porém, lhe fez um sinal imperioso e o silêncio voltou. Então Saulo retruca, sois israelita e jovem ainda. Uma inteligência apreciável serve ao vosso esforço. Temos então o dever, antes de qualquer punição, de trabalhar pelo vosso regresso ao aprisco. É imprescindível chamar o irmão desertor com carinho, antes do extremo recurso às armas. Aqui é interessante, porque eu acho que talvez seja o único gesto que Paulo acabou demonstrando aqui dentro, que apreciava a inteligência dele, está aqui uma inteligência apreciável, né? E deu talvez uma única porta aqui dentro de chance para Estevão. Depois a gente vê tanto aqui que na morte de Estevão ele não dá nenhuma chance. Essa aqui talvez seja a única, né? É jovem ainda, mais ou menos da idade dele. Que ele faz, né? Ele deu uma abertura. Ele deu uma abertura, né, Alexandre? Acho que foi a única abertura aqui, né? Então temos o dever de chamar o regresso ao aprisco, né? Mas aí Estevão... E aí Saulo ainda continua. Que proveito tirarias da palavra insignificante, inexpressiva, do operário ignorante de Nazaré, que sonhou com a glória para pagar esperanças loucas em uma cruz de ignomínia? Forte, né? Eu estava refletindo sobre essas esperanças loucas, Alexandre, que Saulo pensou para Jesus, né? Com a glória para pagar esperanças loucas. Aqui eu me lembrei de Jesus oferecendo a face, né? Amai os inimigos, né? Talvez essas sejam as esperanças loucas, né? Perdoar 70 vezes 7, né? São esperanças loucas, né? E aí Saulo responde, ó, desprezo o valor puramente convencional que a lei me poderia oferecer em troca do apoio à política do mundo, que se transforma todos os dias, considerando que a nossa segurança reside na consciência iluminada com Deus e para Deus. É muito forte, né? Estevão realmente um espírito muito evoluído, né? Olha, o que é do mundo é transitório, mas a nossa segurança reside na consciência iluminada com Deus e para Deus. E a gente sabe na nossa doutrina
que as leis de Deus foram gravadas na nossa consciência, né? Então, considerando, então, a nossa consciência iluminada com Deus e para Deus. Mas Saulo retruca: que esperais, porém, do mistificador que lançou confusão entre nós para morrer no Calvário? Olha que interessante, quer dizer, aqui, vamos lembrar que Jesus já tinha desencarnado há bastante tempo, né? Mas, olha, o que lançou confusão. Acho que Saulo, aqui dentro, estava querendo dizer, olha, parte de nós está dividido, parte acredita nele, parte não acredita, então lançou essa confusão entre nós. E o discípulo, mas Estevão retruca: o discípulo do Cristo deve saber a quem serve, e eu me honro em ser instrumento humilde em suas mãos. E Saulo: não precisamos de um inovador para a vida de Israel. É muito forte, né, no povo israelita a questão de seguir os costumes, né, seguir os antepassados, né, e principalmente aquilo que Jesus criticava, que é a observância literal da lei, né? O convencionalismo. Então, o convencionalismo e da lei sem se atualizar, né? É o que Estevão em cima disse, olha, a política do mundo se transforma todos os dias, né? As relações sociais. Mas a segurança na consciência. E ele diz: não precisamos de um inovador para a vida de Israel. Mas aí Estevão diz: compreendereis um dia que para Deus Israel significa a humanidade inteira. Aí foi grande a pancada, né? Aí mexeu com o orgulho do cara. Aqui é pancada, porque como eles, Israel, e todo o entendimento ali dentro que eles eram o povo escolhido, né? Então ali dentro existia claramente um sectarismo, nós estamos falando daquela época, um sectarismo claro ali dentro. Um povo também que foi muito sofrido, foi escravizado, e ali eles entendiam que eles eram o povo escolhido. E aí vem Estevão e diz: para Deus, Israel significa a humanidade inteira. Isso aqui é quase uma heresia, né? Você estaria falando que os romanos também eram israelitas, né? Você estaria falando que os samaritanos também eram, né? Que os persas eram, que todos eram. Oi, Alexandre? Todos eram, né? Todos eram. Imagina aquilo. Então, assim, diante dessa resposta ousada, a quase totalidade da Assembleia prorrompeu em apupos, mostrando a sua hostilidade franca ao denunciado. Ou seja, esse era o clima que estava ali dentro do Sinédrio. Praticamente todos contra Estevão, né? E lá na frente, mesmo assim, vocês vão ver que Estevão quase traz ali dentro todo mundo de volta ali dentro, pela verdade com que ele colocava. Pela força emocional, espiritual que ele apresentava naquele momento. E Saulo muito forte, confirmais a acusação de blasfêmia, enunciando semelhante princípio contra a situação do povo escolhido, aquilo que eu falei. Exatamente. Contra. Ou seja, no momento que ele diz que Israel é toda a humanidade, ele vai contra a situação do povo escolhido, e que para os israelitas a humanidade era eles, apenas eles. Então, aí Saulo já disse: é a vossa primeira condenação. Vamos lembrar que eram 3 acusações, né? 3 acusações: blasfêmia, calúnia e feitiçaria. E Estevão responde: isso não me atemoriza. As ilusões orgulhosas que nos conduziriam ao tenebroso abismo, prefiro acreditar com Cristo que todos os homens são filhos de Deus, merecendo o carinho do mesmo Pai. Então, de novo aqui dentro, né? De novo Estevão abençoado aqui dentro, falando no meio do Sinédrio que Cristo aqui dentro é um Messias de todos, e que todos nós somos filhos de Deus. O que eu queria chamar a atenção para vocês nessa primeira parte dessa discussão de Saulo e Estevão é que vocês veem Saulo com ódio por isso, né? Olha só, Saulo mordeu os lábios, raivosamente acentuando a sua atitude rigorosa de julgador, prosseguiu com as aspereza: caluniais Moisés, preferindo tais palavras. Aguardo a vossa confirmação. Aqui eu queria chamar a atenção o seguinte: este que está ficando absolutamente nervoso, temperamental, emocionalmente desequilibrado pela acusação, pela afirmativa de Estevão de que todos somos filhos de Deus, não só o povo israelense,
esse é o mesmo que depois se tornaria o apóstolo dos gentios. Olha que coisa linda, né? Olha a coisa. Eu acho que ele nunca esqueceu essa discussão, né? Olhando depois 30 anos para frente, acho que ele nunca esqueceu, porque aquilo que mais tocou Saulo foi exatamente você dizer que todos éramos filhos do mesmo pai. E depois ele é o mesmo que brigou e discutiu, como a gente discutiu aquele dia na carta, né? Ele foi o que mais colocou que Deus é Deus de todos, dos circuncisos e dos incircuncisos. O defensor, né? O defensor gente. E ele Deus. Mas isso também serve para a gente, todos nós, como a bondade de Deus e do Cristo conosco, e também serve de legado para saber que nós podemos mudar. Esse é o Saulo, ali dentro, que depois mudou. Aí, aqui eu acabei, foi um erro meu, olha, essa resposta, por que aguardar minha confirmação, é de Estevão. Está em vermelho, mas eu errei aqui. É azul, é de Estevão. Por que aguardais minha confirmação se obedeceis a um critério arbitrário? O Evangelho desconhece complicações de casuística. Não desdenho Moisés, mas não posso deixar de proclamar a superioridade de Jesus Cristo. Imagina dizer isso no Sinédrio. Podeis lavrar sentenças e proferir anátemas contra mim. Entretanto, é necessário que alguém coopere com o Salvador no restabelecimento da verdade acima de tudo, e sem embargo das mais dolorosas consequências. Aqui estou para fazê-lo, e saberei pagar pelo mestre o preço da mais pura fidelidade. Olha que coisa maravilhosa, né? Aqui praticamente assinou a sentença de morte. Verdade. Depois de cessar o abafado vozerio de assistência, Saulo voltou a dizer: o tribunal reconhece-vos como caluniador, passível das punições atinentes a esse título odioso. Então, a segunda acusação, ele considerando que estava realmente pertinente. E acentuou sem disfarçar a ira que o dominava. É indispensável não esquecer que sois acusado de feiticeiro. Que respondeis a semelhante acusação? Então, aqui, 2 crimes na visão de Saulo, Estevão já tinha aceito. E Estevão pergunta: de que me acusam nesse particular? Saulo: eu próprio vos vi curar uma jovem muda num dia de sábado, e ignora a natureza dos sortilégios que utilizaste nesse feito. Então, assim, aquela hipocrisia lá, a gente viu isso todo tempo, os fariseus perseguirem Jesus com isso, né? Sim. E aí Estevão responde: não fui eu quem praticou esse ato de amor, como certamente me ouviste afirmar. Foi o Cristo, por intermédio da minha pobreza, que nada tem de boa. Lindo, né? Mas Saulo, olha como era um diálogo de 2 pessoas inteligentíssimas. Saulo responde: pensais inocentar-vos com essa ingênua declaração? Ele achou que ele estava colocando na mão do Cristo. A suposta humildade não vos desculpa. Fui testemunha do fato, e só a feitiçaria poderá elucidar seus ascendentes estranhos. O diálogo era alto nível aqui de inteligência. Longe de se perturbar, o acusado respondeu inspiradamente. Gente, veja que resposta maravilhosa. Contudo, Saulo tinha acabado de falar que ele era feiticeiro. Se a moça era muda, ele fez ela falar, ela era feiticeira. E Estevão responde: contudo, o judaísmo está cheio desses fatos que julgais não compreender. Em virtude de que sortilégio conseguiu Moisés fazer jorrar de uma rocha a fonte de água viva? Resposta forte, né? Com que feitiçaria o povo eleito viu abrir-se as ondas revoltas do mar para a necessária fuga do cativeiro? Com que talismã presumiu Josué atrasar a marcha do sol? Não vedes em tudo isso os recursos da providência divina? De nós nada temos, e todavia, no cumprimento do nosso dever, tudo devemos esperar da misericórdia divina. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Agora, a resposta foi de altíssimo nível, né? Colocou Saulo na parede. E ele, olha, analisando a resposta concisa, reveladora de raciocínios lógicos e irretorquíveis, o doutor de Tarso quase rilhou os dentes. Um rápido relancear de olhos na assembleia deu-lhe a conhecer que o antagonista contava com a simpatia e admiração de muitos. Ou seja, aquela assembleia que era quase toda hostil a Estevão, pelo raciocínio lógico, por ele explicar
a congruência entre ali dentro a lei mosaica e o evangelho do Cristo já estavam trazendo com que as pessoas o apoiassem. Então, Saulo percebeu isso. Como recuperar a calma, dado o temperamento impulsivo que o levava a extremos emotivos? Esse sempre foi Saulo e o apóstolo Paulo. Sem poder revelar o desapontamento próprio, incapaz de encontrar a resposta devida, ou seja, ele perdeu, ele não conseguiu mais disputar ali dentro na retórica com Estevão. Perdeu. Considerou a urgência de uma saída a propósito e dirigiu-se ao sumo sacerdote nesses termos, ou seja, ele correu da conversa e apelou logo, foi logo para o sumo sacerdote. O acusado confirma, por sua palavra, a denúncia que foi objeto. Acaba de confessar em público que é blasfemo, caluniador e feiticeiro. Entretanto, por sua condição de nascimento israelita, ele tem direito à defesa última, independentemente das minhas interpretações de julgador. Propõe, então, que a autoridade competente lhe conceda aqui dentro esse recurso. Então, Saulo saiu da discussão, viu que a Assembleia estava se movimentando a favor de Estevão, e aí ele jogou logo, falando para o sumo sacerdote, olha, ele já confirmou, ele é culpado das 3 acusações, mas, como ele é israelita, ele tem direito a um último questionamento. E aí vem o discurso mais lindo, um dos mais lindos do livro Paulo Estevão, e talvez aqui dentro do cristianismo nascente. Aceita a proposta formulada pelo juiz da causa, Estevão passou a usar de um direito que lhe era conferido pelo seu nascimento. Levantando-se, nobremente contemplou os rostos ansiosos que o buscavam de todos os lados. Ele estava preso há 60 dias, magro, machucado, foi torturado na prisão. Adivinhou que a maioria dos presentes presumia na sua figura um perigoso inimigo das tradições raciais, tal a sua expressão de hostilidade. Mas notou, igualmente, que alguns israelitas o encaravam com simpatia, ou seja, a mesma percepção da Assembleia, do rosto das pessoas ali dentro, né, de relacionamento interpessoal que Saulo teve, Estevão também teve. Lembrou de pronto a promessa de Jesus aos seus continuadores de que estaria presente no instante que devesse dar testemunho da sua palavra, competindo não tremer ante as provocações inconscientes do mundo. Passado um minuto de ansiosa expectativa, começou a falar de modo impressionante. E esse é o discurso. Israelitas, por maior que fosse nossa divergência de opinião religiosa, não poderíamos alterar nossos laços de fraternidade em Deus, o supremo dispensador de todas as graças. É a esse Pai generoso e justo que eleva minha rogativa em favor da nossa compreensão fiel das verdades santas. Outrora, nossos antepassados ouviram as exortações grandiosas e profundas dos emissários do céu. Por organizar um futuro de paz sólida aos seus descendentes, nossos avós sofreram misérias e penúrias do cativeiro. Seu pão era molhado nas lágrimas da amargura, sua sede angustiava. Viram malogradas todas as esperanças de independência. Perseguições sem conto destruíram o lar com agravo de sofrimento nas lutas de seu roteiro. À frente dos seus martírios dignificantes, andaram os santos varões de Israel como gloriosa coroa de seu triunfo. Alimentou-os a palavra do Eterno diante de todas as vicissitudes. Suas experiências constituem poderoso e sagrado patrimônio. Delas temos a lei e os escritos dos profetas. Apesar disso, não podemos iludir nossa sede. Nossa concepção de justiça é fruto de labor milenário em que empregamos as maiores energias, mas sentimos, por intuição, que existe algo de mais elevado além dela. Temos o cárcere para os que se transviavam, o vale dos imundos para os que adoecem em proteção da família, a lapidação na praça pública para a mulher que fraqueja, a escravidão para os endividados, os 39 açoites para os mais infelizes. Bastará isso? As lições do passado não estão cheias da palavra misericórdia? Algo nos fala a consciência de uma vida maior, que inspira sentimentos mais elevados e mais belos. Ingente foi o trabalho no curso longo e multissecular, mas o Deus justo respondeu aos angustiados apelos do coração, enviando-nos seu Filho bem-amado, o Cristo Jesus. A Assembleia ouvia grandemente surpreendido. No entanto, quando o orador frisou mais forte a referência ao Messias Nazaré, os fariseus presentes, fazendo causa comum com o jovem de Tarso, prorromperam
em protestos, gritando alucinadamente, anátema, anátema, punição ao trânsfuga. Então, até onde ele não falou de Jesus, estava todo mundo surpreso. Mas ali, quando ele falou em Jesus, os fariseus vieram com toda a força. Estevão recebeu com serenidade a tormenta do julgatório, e tão logo foi a ordem restabelecida, prosseguiu com firmeza. Por que me pupais dessa forma? Toda precipitação de julgamento demonstra fraqueza. Era muito bom. Primeiramente, renunciei à discussão, considerando que se deve eliminar todo o fermento de discórdia. Mas, dia a dia, o Cristo nos convoca para um trabalho novo, e certamente o Mestre me chama hoje, a fim de palestrar convosco relativamente às suas verdades poderosas. Desejais impor-me o ridículo e zombaria? Isso, porém, deve confortar-me, porque Jesus experimentou esse tratamento em grau superlativo. Não obstante vossa repulsa, honro-me em proclamar as glórias inexcedíveis do profeta Nazareno, cuja grandeza veio ao encontro de nossas ruínas morais, levantando-nos para Deus com seu evangelho de redenção. E aí ele vai para os fariseus, especificamente, que estavam gritando contra ele. Fariseus amigos, por que temais em não compreender? Porventura temeis a realidade das minhas afirmações? Se vossos protestos se fundam nesse receio, calai-vos para que eu continue. Lembrai-vos de que me refiro aos nossos erros do passado. E quem se associa na culpa dá testemunho de amor no capítulo das reparações. Isso é belíssimo. Apesar de nossas misérias, Deus nos ama. E reconhecendo eu a própria indigência, não poderia falar-vos senão como irmãos. Entretanto, se expressais desespero e revolta, recordai que não podemos fugir à realidade da nossa profunda insignificância. Lestes, acaso, as lições de Isaías? Nossa. É muito forte, né? Colocou aqui dentro os fariseus no lugar deles, né? Exatamente. A gente até comentou, né, que os fariseus e os israelitas não iriam aceitar o mestre, porque Isaías já havia profetizado isso, né? Ele viria e não seria aceito pelo próprio povo. E é o que ele coloca. Esse texto agora, ele vem de Isaías. Importa considerar a exortação de que não poderemos sair apressadamente, nem enganando a nós mesmos, nem fugindo aos nossos deveres, porque o Senhor irá adiante, e o Deus Israel será a nossa retaguarda. Esse é Isaías. Ouvi-me, Deus é o Pai, o Cristo é o Senhor nosso. Muito falais da lei de Moisés e dos profetas. Todavia, podereis afirmar, com a mão na consciência, a plena observância de seus gloriosos ensinamentos? Não estaríeis cegos atualmente, negando-vos à compreensão da mensagem divina? Aquele quem chamais, ironicamente, o carpinteiro de Nazaré, foi amigo de todos os infelizes. Sua pregação não se limitou a expor princípios filosóficos. Antes, pela exemplificação, renovou nossos hábitos, reformou as ideias mais elevadas com o selo do amor divino. Suas mãos nobilitaram o trabalho, pensaram úlceras, curaram leprosos, deram vista aos cegos. Seu coração repartiu-se entre todos os homens, dentro do novo entendimento do amor que nos trouxe com o exemplo mais puro. Acaso ignorais que a palavra de Deus tem ouvintes e praticantes? Convém consultar, se não tendes sido meros ouvintes da lei, de maneira a não falsear o testemunho. Jerusalém não me parece um santuário de tradições da fé, que conheci por informações dos meus pais, desde criança. Aquilo que o Alexandre já comentou, os pais dele eram muito fortemente ali dentro, que seguiam a lei mosaica, né? Então ele não conhecia Jerusalém. Atualmente dá a impressão de um grande bazar na qual se vendem coisas sagradas. Nossa. O templo está cheio de mercadores, as sinagogas regurgitam de assuntos atinentes a interesses mundanos. As células farisaicas assemelham-se a um vespeiro de interesses mesquinhos. O luxo das vossas túnicas assombra. Vossos desperdícios espantam. Não sabeis que à sombra dos vossos mundos há infelizes que morrem de fome? Venho do subúrbio, onde se concentra grande parte das nossas misérias. Isso aqui quase que vale para hoje, né, Alexandre? Para todo mundo, né? A gente fechado nos condomínios enquanto os subúrbios sofrem. Isso é 2020. Falais de Moisés e dos profetas, repito. Acrediteis que os antepassados veneráveis mercadejassem com os bens de Deus?
O grande legislador viveu entre experiências terríveis e dolorosas. Aqui ele dá uma aula, lá na Lei Mosaica. Jeremias conheceu longas noites de angústias a trabalhar pela intangibilidade do nosso patrimônio religioso entre as predições da Babilônia. Amós era pobre pastor, filho do trabalho e da humildade. Elias sofreu toda sorte de perseguições, compelido a recolher-se ao deserto, tendo só lágrimas como preço do seu iluminismo. Esdras foi modelo de sacrifício pela paz de seus compatriotas. Ezequiel foi condenado à morte por haver programado a verdade. Daniel curtiu as infinitas amarguras do cativeiro. Mencionais os nossos heróicos instrutores do passado, tão só para justificar o gozo egoístico da tua vida? Onde guardais a fé? No conforto ocioso ou no trabalho produtivo? Na bolsa do mundo ou no coração que é tempo divino? Incentivais a revolta e quereis paz? Explorais o próximo e falais de amor a Deus? Não vos lembrais de que o Eterno não pode aceitar louvor dos lábios quando o coração da criatura permanece nele distante? Aqui foi fantástico, né? Aqui ele derrubou completamente, né? Se a gente voltar só um pouquinho, derrubou completamente aqui dentro tudo. Né? Ele deixa uma aula aqui dentro, é um tapa de luva de boxe em 100% que estava ali dentro. Mas aí vem a reação, né? Aí vem a reação, né? Ó, muitos israelitas supunham ver em Estevão o ressurgimento de uns primeiros profetas da raça. Olha que interessante. Também. Aquela conversa. Eu falei, aquela conversa, lembra que eu falei? Aquela conversa, eu falei. Né? Muitos israelitas ali dentro já começaram a ver em Estevão o ressurgimento de uns primeiros profetas da raça, ou seja, a reencarnação de um profeta daquele, né? E aí a gente está cada vez mais achando que é Isaías, né? Então, mais os fariseus, mais os fariseus, como se quebrasse a misteriosa força que os emudecia, romperem a algazarra ensurdecedora, apedrejemos o imundo, matemos a calúnia, anátema ao caminho de Satanás, porque era da casa do caminho. Saulo levantou-se rubro de cólera, não conseguia disfarçar a fúria do temperamento impossível transbordar-lhes dos olhos inquietos e brilhantes. Caminhou presto para o acusado, percebendo que talvez ser coagido pela violência e mais que os fariseus pediam sua morte. Estevão fixou os mais irônicos, arrebatados, clamando em voz alta e tranquila. Vossa virtude não me intimida. O Cristo foi solícito no recomendar não temêssemos que só podem matar-nos o corpo. Basta, nem mais uma palavra, né? O Saulo e caiu de punhos fechados no rosto, ou seja, ele deu socos, né, em Estevão, né? Estevão não teve a menor reação, né? A serenidade de Estevão perturbou mais ainda, né? Sem dúvida estava diante de uma energia ignorada, olha que coisa forte, né? Saulo estava diante de uma energia ignorada. E aqui para a gente encerrar, já queimei muito o nosso tempo, né? Mas Saulo diz, não reages, covarde, tua escola é também a da indignidade. O pregador cristão, apesar dos olhos molhados, respondeu com firmeza, a paz difere da violência, tanto quanto a força do Cristo diverge da vossa. Foi a última palavra dele, e a partir daí ele é condenado. Demais. Aí ele é condenado. Peço perdão aí dentro do tempo todo aí dentro que a gente acabou levando, mas merece, né? Estevão merece todo o tempo, viu? Porque ainda temos muito para aprender com ele, viu? E eu acho que ele traz para todos nós isso, né? Ele traz para todos nós exatamente isso. É importante todo esse discurso do Sinédrio, porque ele reaviva dentro da gente o Cristo, ele reaviva dentro da gente a força do Cristo, né? E de Deus, nós todos filhos de Deus, né? Ele faz uma compilação assim perfeita da primeira revelação conjugada com a segunda revelação, né? Então é chave fechadura, né? Então ele traduz todo aquele conhecimento milenário dos nossos irmãos mais velhos, né? Dos judeus, que a gente não pode menoscabar e nem desprezar, porque foram os primeiros claro que não. Deus único, né? Aquela introdução para a gente sair do paganismo, do ufanismo, de projetar as nossas inferioridades na natureza, né? E entender que tem um soberano que comanda, que conduz, e que estamos mergulhados no amor de Deus, e compila isso com Cristo, né? Aquele cristianismo puro dos primeiros cristãos.
Não o que nós deturpamos por 2000 anos, né? Mas o que o Cristo trouxe, o amor do Cristo. E ele fala claramente isso, né, Alexandre? Quando ele fala as leis, né? Moisés trouxe as leis de justiça, né? E eu vejo a Boa Nova como um complemento, ele usa a palavra um complemento. E outra coisa que ele fala, olha, nós somos muito bons em justiça, a gente apedreja a mulher que falha, né? A gente põe na prisão quem deve, né? Jesus fez muitas parábolas sobre isso. A gente ordena 39 chibatadas, né? Inclusive, o apóstolo Paulo depois passou por isso, né? Por Tiago. Três vezes. E por Tiago. E por Tiago também em Jerusalém, né? E quando ele volta a Jerusalém. E assim, a gente pega os leprosos, joga fora. Agora, em amor, nós estamos longe, né? Em amor, nós estamos longe. Então, vamos lá, vamos ler a carta hoje. Depois a gente volta amanhã. A gente Peço perdão aqui Não, imagina. Né? Muito bom, muito bom. A gente está em Romanos, então, capítulo 6. Eu vou ler a primeira parte, do 1 ao 14, e o Marx termina a nossa leitura para a gente comentar. Que diremos, então? Que devemos permanecer no pecado a fim de que a graça se multiplique? De modo algum. Nós, que morremos para o pecado, como haveremos de viver ainda nele? Ou não sabeis que todos os que foram batizados em Cristo Jesus, é na sua morte que fomos batizados? Portanto, pelo batismo nós fomos sepultados com ele na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também nós vivamos vida nova. Porque, se nos tornamos uma coisa só com ele, por morte, semelhante à sua, seremos uma coisa só com ele também, por ressurreição, semelhante à sua. Sabendo que nosso velho homem foi crucificado com ele para que fosse destruído este corpo de pecado. E assim não sirvamos mais ao pecado. Com efeito, quem morreu ficou livre do pecado. Mas, se morremos com Cristo, temos fé que também viveremos com ele, sabendo que Cristo, uma vez ressuscitado dentre os mortos, já não morre a morte, não tem mais domínio sobre ele. Porque, morrendo, ele morreu para o pecado, uma vez por todas, vivendo ele, vive para Deus. Assim também, vos considerai-vos mortos para o pecado e vivos para Deus em Cristo Jesus. Portanto, que o pecado não impere mais em vosso corpo mortal, sujeitando-vos às suas paixões, nem entregueis vossos membros como armas de injustiça ao pecado. Pelo contrário, oferecei-vos a Deus como vimos provindos dos mortos, e oferecei vossos membros como armas de justiça a serviço de Deus. E o pecado não vos dominará, porque não estáis debaixo da lei, mas sob a graça. Max. Vamos continuar aqui. E daí? Pecamos porque não estamos mais debaixo da lei, mas sob a graça? De modo algum. Não sabeis, oferecendo-vos a alguém como escravos para obedecer, vos tornais escravos daquele a quem obedeceis, seja do pecado que leva à morte, seja da obediência que conduz à justiça? Mas graças a Deus, vós outrora escravos do pecado, vos submeteste de coração à forma de doutrina a qual fostes entregues. E assim, livres do pecado, vos tornastes servos da justiça. Emprega uma linguagem humana, em consideração à vossa fragilidade. Como outrora entregaste vossos membros à escravidão da impureza e da desordem, para viver desregradamente. Assim entregai agora vossos membros a serviço da justiça para a santificação. Quando éreis escravos do pecado, estáveis livres em relação à justiça. E que fruto colhesse então daquelas coisas que agora vos envergonhais? Pois seu desfecho é a morte. Mas agora, libertos do pecado e postos a serviço de Deus, tendes vosso fruto para a santificação, e como desfecho, a vida eterna.
porque o salário do pecado é a morte, e a graça de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Belíssimo, né? Esse capítulo 6, né? Muito bom. Ele Belíssimo esse começa capítulo 6. da mudança, né, de atitude, da mudança de conceitos, né? A questão do pecado, né? Quando você vivia no pecado, para o pecado, e você mudando de atitude, você morre para o mundo, você morre para as coisas do mundo, né? Tem uma frase que eu separei aqui, Max, muito bonita, está em Romanos 6,4, que eu li, diz assim: assim também nós vivamos vida nova. Então, é aquela história de Paulo, né? De Saulo, Paulo. Ele no erro, ele na perseguição, ele criando confusão, ele querendo bater, querendo matar, o juiz batendo lá no acusado, né? Que a gente viu agora ele batendo em Estevão, foi atrás de Ananias para matar Ananias, né? Quando vê o Cristo, quem és tu? Né? Eu sou Jesus. Né? E aí ele só diz, Senhor, que queres que eu faça? Não tem remorso, não tem arrependimento, não fica olhando para trás. Não. Então, assim, uma vez você identificou o seu erro, olhe para frente e modifique sua atitude, né? Assim também nós vivamos vida nova. É o exemplo da autossuperação, da autotransformação. Eu trouxe um trechinho aqui para a gente refletir, de Emmanuel, trazendo assim: Paulo de Tarso, que tanta vez nos impele à renovação, converteu cada dia em trilha mais alta de acesso à confiança no Senhor e ao serviço em favor do próximo, sem renunciar aos sacrifícios pessoais que a obra esposada lhe impunha. Então, ele nunca mediu esforços para ajudar e para fazer o bem a quem quer que seja, né? Nunca deixou de condenar o erro, mas ele não condenava o indivíduo que errava. É o que a gente aprende com o cristianismo. Você nunca tem que negociar os seus valores morais, mas você tem que ser, sim, instrumento de transformação, primeiro sua, e depois dos seus irmãos, né? Na medida de nossas parcas possibilidades. E completando o que Emmanuel diz, reformemos sentimento, ideia, observação, expressão e discernimento, descerrando portas e janelas, sempre novas, em nosso mundo íntimo, para que a vida nos acrescente os recursos de conhecimento, receptividade, visão e interpretação, mas sejamos fiéis aos nossos compromissos até o fim. Né? Lembra da fé? A fé é a fidelidade. Então, ter fé em Deus é ser fiel a Deus. É uma relação de confiança onde Deus não falha. Agora, nós devemos não falhar também, né? Sermos fiéis a Deus. Aqui, assim, veja esse item 6 da carta, e vamos, obviamente, todos nós sabemos, mas assim, os evangelhos não foram escritos como a gente conhece, né, com capítulos e nem versículos, né, é uma carta, Paulo escreveu uma carta, como a gente escreve uma carta aos romanos, do começo ao fim, pegava lá o pergaminho e escrevendo até o final, depois foram divididos em capítulos e versículos, mas se a gente pega este Paulo escrevendo hoje, esse tão lindo, esse capítulo 6, e eu passei para vocês aqui dentro, a gente viu no início aquele Saulo discutindo com o Estevão. Gente, é um caminho de redenção absurdo. E é o que o Alexandre falou, ele não olhava para trás. Caminho para o alvo. Nós vamos ler isso em outras cartas, caminho para o alvo. Ou seja, ele é aquele que condenou Estevão ao apedrejamento, aquele que arguiu, aquele que criou tudo ali dentro, criou os bastidores para isso, para os fariseus, acusou, ficou absolutamente ofendido. Cada resposta daquela, para ele, era uma ofensa pessoal, porque ele acreditava sim na lei mosaica. Ele acreditava sim que Estevão estava blasfemando. Ele acreditava sim que Estevão estava caluniando. Ele acreditava sim que aquilo era obra de feitiçaria, curar uma muda ali dentro num sábado. Mas vocês imaginam o seguinte, se Saulo tivesse culpa, ele jamais seria Paulo. Ele jamais se tornaria Paulo. Se ele tivesse culpa... Tinha, sim, um espinho na carne, ou seja, ele sabia da responsabilidade do que ele fez. Né? Tinha um espinho na carne. Até a gente já discutiu aqui, o Alexandre, várias vezes aqui dentro, lá na nossa espinha teve perguntas sobre isso. Ele tinha espinho na carne,
Sim, porque ele se sentia responsável, mas não culpa. Como você assim colocou, um exemplo de auto-perdão, Paulo, né? Ou seja, não culpa. E aqui, aquele último versículo do capítulo 6, diz para a gente, porque o salário do pecado é a morte, e a graça de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aqui, claramente, o apóstolo Paulo falando da vida eterna. E vocês vão ver que antes disso ele fala, olha, eu estou falando com vocês numa linguagem que é o que dá para vocês entenderem. Ele falou aqui, ele falou aqui, né? E aí, Emmanuel também faz um comentário sobre isso, eu também marquei alguns trechos, olha, para os que permanecem na carne, a morte significa o fim do corpo denso. Para os que vivem na esfera espiritual, representa o reinício da experiência. Olha que coisa linda. Então, para aqueles que vivem na carne, ou seja, aqueles que têm o materialismo, que acreditam que não existe aqui dentro uma vida imortal. Então, a morte significa o fim do corpo denso. Para os que vivem na esfera espiritual, representa a morte o reinício da experiência. Então, é a volta à experiência. Mais do que tudo, consolador esse versículo aqui para mim, para a Gabriela e para todos os meus aqui dentro, né, que estamos aí 3 dias que a nossa vozinha voltou. E aí, Emmanuel coloca, olha, quanta vez temos voltado aos ciclos carnais em obrigações expiatórias, sentindo de novo a sufocação dentro dos veículos fisiológicos para tornar a vida verdadeira? Ele está falando aqui dentro da gente repetir os erros, né? Quantas vezes a gente tem que vir aqui dentro e voltar aqui dentro novamente? Infelizmente, porém, tantos laços grosseiros inventamos para nossas almas, que o nosso viver. Na maioria das ocasiões, na condição de encarnados ou desencarnados, ainda é o cativeiro a milionárias paixões. Novamente, aqui dentro, a gente não sair, né? Assim, como o Alexandre falou, a gente, e Paulo escreveu agora nas cartas aos Romanos, né? É a gente deixar para trás o homem velho, né? O homem velho. Né? O homem velho ali dentro com os membros no pecado. E ele coloca, a provação complicada é consequência do erro. A perturbação é fruto do esquecimento do dever. Renovemos, pois, no dia de hoje, onde estivermos. Olvidemos as linhas curvas de nossas indecisões e façamos de nosso esforço a linha reta para o bem, com a vontade do Senhor. Lindíssimo, né? Ou seja, caminhar para o alvo, né? Como disse de novo o apóstolo Paulo, né? Caminho para o alvo, né? Não tem tempo para se sentir culpado, não teve tempo para fazer lamúrias. Como o Alexandre falou, aquele clarão aparece, Saulo, porque me persegues dessa mulher? Quem és tu? Eu sou aquele que tu persegues, né? O que queres que eu faça? Seguiu, né? Na graça de Deus. Então, a gente convida vocês aí dentro a perguntar ou algum comentário, né? Eu sei que tem sido momentos emocionantes, eu tenho certeza, para todos nós aqui dentro, ouvir Estevão e depois Paulo, na sequência, né, encaixar também isso. Fiquem à vontade para perguntar, fazerem comentários. E a gente percebe, né, Max, que Paulo usa muito em suas cartas aquilo que Estevão marcou nele. Né? Sim, demais. Muito que Paulo escreve, Estevão o marcou profundamente, né? Tanto é que ele se sente derrotado, e a gente viu isso no julgamento, pela violência física. Que a gente sabe que nos julgamentos judeus, o condenado ele pode sofrer apedrejamento, ele pode sofrer os açoites, as chibatadas, mas nunca um juiz causa violência física num acusado. Né? Então, e a gente sabe disso, né? A violência física é a tradução da incapacidade, claro, a falta de recurso. Em todos os sentidos, em todos os modos, né? Quem age com violência já está traduzindo a sua incompetência. Não vou brincar mais, não, né? Alexandre, tem uma pergunta do Theo, por favor. Por favor. Leio, vamos lá. Boa noite, parabéns pela aula. Obrigado, meu irmão. Timóteo, né? Theo não, Timóteo. Timóteo é mais bonito. Timóteo é mais bonito, mas vamos lá. Mas, na miséria espiritual que vivemos hoje, como chegar ao mesmo nível da graça para evitar o pecado, como Paulo se nos sugere, né? Sugere.
como Paulo sugere. Orar e vigiar, né? Para não caíres em tentação, né? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todo mais vos será dado em acréscimo. Então, não buscar a justiça humana, que é sempre pequena, sempre falha, sempre parcimoniosa, mas buscar a justiça divina. E aonde está a justiça divina, né, Max? Aonde está? Fala aí para nós. Está na consciência. Está na consciência, claro. Todos, né? No extremo de nossas forças, né? E os nossos irmãos judeus nos ensinam isso, né? Como irmãos mais velhos, né? Amar a Deus de todo o coração, de toda a alma e com todas as tuas forças. E quando eles falam isso, é um sentido bem amplo, né? O chamar deles, né? Ouve, Israel, amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a alma e todas as suas forças. Eles querem dizer que você vai ser instrumento de Deus onde, quando e como você estiver, com todos os seus potenciais, sejam eles intelectuais, sejam eles morais e sejam eles materiais. Então, você não pode se esquivar de ser o seu melhor para o seu semelhante. Como diz João, né? Hipócritas, dizem amar a Deus que não veem e não amam o seu próximo a quem veem. Então, quando a gente deixa passar quem precisa da gente, não estamos demonstrando nosso amor a Deus, com certeza. Aqui só fazer um complemento aqui dentro, se você me permite, para o Theo, a miséria espiritual que vivemos hoje. Assim, e como chegar ao mesmo nível de graça, o Alexandre já colocou, assim, mas assim, em outras, só como complemento, em outras palavras, nós temos que fazer a nossa parte. Eu sei que a gente olha para fora e vê coisas abomináveis, né? A gente vê coisas abomináveis, coisas que nos chocam, né? Coisas que nos ofendem, nos chocam, né? Tudo, não precisa nem de eu dizer, né? Seja corrupção, pedofilia, droga, tudo, né? Eu sei que nos chocam. Mas aonde é que está o nosso círculo de influência? Em nós. Então, primeiro dentro de nós. O reino de Deus é construído dentro da gente. Então, o que a gente vai fazer? O que a gente vai buscar fazer para que a gente dê os nossos passos aqui dentro para o bem? Para que a gente haja conforme a lei de Deus e quer amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo, Jesus resumiu em 2. Então, esses 2 itens eu posso estar olhando o tempo todo para eles, né? Como é que eu gostaria de ser tratado, né? Eu perdoo? Eu gostaria de ser perdoado? O que eu vou fazer? Mas, assim, se eu olhar para o mundo em volta, eu vou ter sempre uma sensação de que nós estamos vivendo aqui dentro numa miséria. A gente já discutiu antes aqui que não, que o mundo está evoluindo, faz parte de uma das leis de Deus, a evolução nossa como espírito e quanto o mundo. Mas o que eu estou fazendo? Comigo mesmo. E aqui eu queria entrar também na questão comigo mesmo. Quer dizer, o quanto eu também estou deixando de me culpar. Falando sobre auto-perdão, que se o apóstolo Paulo se culpasse, ele não andaria, ele nunca seria Paulo, ele continuaria Saulo, ficaria lá atrás. Aí, juntando aqui o Theo e o Cecinho, o Divino já colocou aqui dentro, a minha consciência me parece fazer tão pouco. Olhando para... ainda vejo um longo caminho. E o Divino hoje ele fez uma prece linda de manhã, eu troquei mensagem com ele sobre isso. Não vamos esquecer que nós somos seres em construção e que nós estamos vivendo num mundo de provas e expiações. Então, se nós estamos aqui dentro, a gente está caminhando. Então, se a gente também for duro demais com a gente não caminha. O que a gente precisa fazer, como Santo Agostinho falava, né, dava um treinamento para a gente, todos os dias a gente fazer uma avaliação e ver com todas as pessoas que a gente conversou, se a gente errou, se acertou. No outro dia, pedindo desculpa para quem a gente errou, né, pedindo perdão e caminhando para corrigir os pontos que a gente tinha ali dentro, né? Quer comentar, Alexandre? Está no Evangelho. Está no Evangelho, né? Está no Evangelho isso de Santo Agostinho, né? E o que eu acho que é importante também, o Livro dos Espíritos traz muito isso, né? Da questão do processo evolutivo. Quando a criatura começa a se incomodar e se culpar, entre aspas, por não ter feito todo o bem que conseguiria, que poderia fazer, já é um progresso, né? Aquele bem que você deixa de fazer que te incomoda, já é um sinal de progresso, já é um sinal de que você se vê com potencial de agir mais no bem. Então, culpar-se nunca, corrigir-se, melhorar-se sempre. Então, se te incomoda, da próxima vez que tiver a oportunidade, faça. Ainda que com esforço, ainda que com dificuldade, né? A gente falou do Cirineu aqui, né? Não falamos de uma certa noite aqui do Cirineu, que ajudou Jesus a carregar a cruz a contragosto, né?
e Jesus devolve, pega a cruz de volta, que o sirineu não precisava carregar, né? Mas ele foi obrigado, ele foi constrangido por um soldado a carregá-la. Carregou a contragosto e falou para todo mundo isso em bom tom. E quando Jesus pega a cruz de volta, diz para ele, olha, muito obrigado pela ajuda que você me deu, mesmo a contragosto, porque todo bem feito é uma luz que se acende no caminho. Então, se a gente ainda tem dificuldade em praticar o bem, façamos mesmo com dificuldade, porque dia virá em que o bem será espontâneo, em que veremos em todos irmãos tão necessitados quanto nós. Esse é o exercício do cristão, fazer o bem no limite de suas forças. Se você tem alguma coisa que te incomoda ainda, é porque você está em vias de progresso. E o bem é sempre o bem. A gente costuma dizer em nossos estudos que, assim, o bem só pode ser medido e avaliado por quem o recebe, nunca por quem o pratica. Porque quem o pratica não sabe as consequências, o futuro, os desdobramentos da sua atitude. Um sorriso, Perfeito. uma palavra que a gente dá aqui, pode ser uma palavra instintiva, espontânea, mas quem está ouvindo pode ser algo transformador na sua vida. Então, quem colhe os frutos do bem é o Criador. A nossa função é jogar sementes, e as melhores possíveis, né? Projetar o nosso melhor. Essa é a nossa função, enquanto cristãos. E assim, a gente pode ir perguntando, comentando aí dentro. A gente vai mais uns minutinhos aí dentro, antes da gente fazer o nosso soneto também hoje, e aí a prece. Mas, assim, uma coisa importante que o Alexandre colocou, e só para reforçar, muitas vezes a gente pensa assim, principalmente quando a gente já começa realmente a se aproximar mais do Cristo, seja em qualquer uma das escolas cristãs, né, os irmãos católicos, ou seja, espíritas, ou os nossos irmãos umbandistas, ou os nossos irmãos evangélicos, não importa. Aí a gente, parece que a gente sente fazendo pouco, né, fazendo pouco caridade, pouco bem, mas aqui tem uma coisa interessante, começa da onde der, começa dentro de casa, começa agradecendo a comida que você come, alguém faz para você. A gente quer muito atender o ideal. Eu canso de ver pessoas falando assim, olha, um dia eu quero trabalhar com um projeto social grande, tal, quero fazer um negócio tal. Não tem necessidade. Eu lembro que um amigo aqui, um amigo bem conhecido, se ele ver esse vídeo ele vai saber quem é, não tem problema, mas ele tinha acabado de saber que tem câncer, ele já faz um trabalho institucional, ele ajuda aí uma entidade, mas ele me falou, olha, eu estou querendo fazer uma fundação. Mas foi o primeiro almoço nosso quando ele me falou do câncer, depois ele operou, depois ele fez lá 30 e poucas sessões de radioterapia em São Paulo, aqui de Manaus, mas eu tive lá com ele algumas vezes em São Paulo, já voltou, tá bem. Mas então lá um ano atrás, 8 meses, 10 meses atrás, no primeiro almoço ele falou, olha, quando terminar tudo isso, que eu me tratar do câncer, eu quero fazer uma instituição, um instituto e tal, tal e tal. Estava pensando em colocar o meu nome, algum problema? Mas eu falei, todo problema. Você já está preocupado em fazer um instituto e colocar o seu nome, mas ele é muito tranquilo comigo assim, ele falou, você vê, eu falei, eu acho que isso, você me desculpa, eu acho que a sua intenção é a melhor possível, mas no momento que você vai colocar o instituto com o seu nome, você está resvalando na vaidade e tudo. E outra coisa, não faz o instituto, não. Pega o valor que você ia gastar com o instituto e ajuda todas as obras que tem. Por isso que o Alexandre falou, porque quem vê a dimensão do bem é quem recebe. Exatamente. Então, já tem instituições sociais demais, gente. O que elas precisam é de ajuda. Exatamente. E não adianta só a gente levar arroz, feijão e sopa, porque tem que pagar a luz, tem que comprar remédio, né? Então, assim, tem que comprar um lençol novo para quem dorme lá. Então, assim, começa da onde der. Começa da onde der. Alexandre, nosso amigo Zé Luiz é meu amigo novo, recente, aí dentro, e já é um grande amigo, fez um comentário. Está contigo aí. Vamos lá. O pouco já é muito se você tem consciência das suas limitações e sabe observar que o caminho é mais importante do que a viagem. Muito bom, hein? E é caminhando que se faz o caminho. É isso mesmo, é por aí mesmo. Autocompaixão, amor próprio, ao próximo e a Deus. Perfeito, perfeito. Como a gente sempre sabe ir de cima para baixo, é de baixo para cima. Primeiro, respeitando o seu corpo, respeitando o seu instrumento físico, se amando, se valorizando, mas nunca se sentindo melhor do que o seu próximo, né? Porque somos todos irmãos e todos iguais. Os que estão na frente
são só alunos que estão estudando há mais tempo. E os que estão atrás são alunos mais, digamos assim, mais novos, né? Na caminhada, mas muito bom. É isso mesmo. Vamos todos chegar lá, né? Faz parte da lei de Deus, né? Seremos todos espíritos angélicos. Como diz Paulo, né? Estamos em uma longa caminhada, uma longa jornada, né? Então, o ideal é seguirmos juntos, né? De mãos dadas, caminharmos juntos, sorrirmos juntos, chorarmos juntos e aprendermos juntos, por que não, né? Os que se desgarram, esses têm que aprender por conta própria, né? Então, é melhor seguirmos juntos, né? Como cristãos, darmos as mãos e os ombros, né? Tem um comentário aqui do Vamos meu lá. amor. Opa! Jamais teremos ideia precisa do bem que fazemos. Exatamente, amor. Como o Alexandre falou, a gente não sabe. Tem um casal que veio aqui em casa no sábado, e também são colegas nossos dentro de fé, e eles fizeram uma sopa e foram levar, eles comentaram no sábado que foram levar a sopa na rua, tudo, e colocam num copo, né, a sopa. E tinha um menino com o pai, venezuelano, na rua à noite e tudo. Mas o que ela achou fantástico foi que na hora que ela entregou para a criança e para o pai, o menino olha para o pai e fala: pai, tá quentinha. Uma coisa maravilhosa, gente. Nossa. Pelo amor de Deus. Nossa. Pelo amor de Deus. Quer dizer, uma criancinha, ela olhou para o pai e falou: pai, tá quentinha. Quer dizer, imagina o que essa pessoa passou, né? O que passam na vida, né? Então, assim, a gente não sabe, né? A gente não sabe. O importante é a gente fazer o bem que a gente puder, né? Exato. E a gente não sabe. E, de novo, o ideal é inimigo do bom. Exatamente. Né? Ficar esperando um dia ser rico para fazer instituição social, ainda querer colocar o seu nome, perdão. Como diz o Alexandre, vai ficar para trás mais um pouco. Não entendeu nada, né? Eu já ouvi isso demais, Max. Eu já ouvi isso demais. E olha, quando eu ganhar na Mega Sena, eu vou ajudar em todo quanto é lugar. Eu falei, meu amigo, você nunca vai ajudar. Porque aonde sobra egoísmo, sempre falta as coisas. Aonde abunda o amor, nunca falta nada. Essa que é a verdade. Quem quer fazer o bem não escolhe circunstância, não escolhe ocasião. Essa que é a verdade. Vocês imaginam se o apóstolo Pedro, lá na Casa do Caminho, junto com Tiago, com João, com Barnabé, vocês imaginam se eles fechassem a Casa do Caminho porque tem um vírus, né? Então, assim... Não, aí... falar nisso. Aí vocês imaginam o que aconteceu. Mas não, lá batiam na porta e eles mandavam pôr para dentro, né? Doente, leproso, com todas as pessoas. Eles traziam para dentro e vamos dar mais um jeitinho, vamos dar mais... Foi assim que Estevão entrou, né? Foi assim que Estevão entrou. Batendo na porta, doente. Uma brechinha mesmo. Né? Delirando, com febre alta, foi difícil. Mais algum comentário, gente? Eu peço desculpa hoje, acabei falando muito, mas o texto não dava para suprimir uma palavra de Estevão, não tive coragem. Não é fácil. Passar para o Alexandre fazer a prece, hoje é meu dia aqui de ler um soneto. Opa, vamos lá. Vamos ver o soneto que a espiritualidade vai escolher para a gente aqui. Bora. Cilada. Eu te mostrarei o quanto lhe cumpre padecer em meu nome. Está lá em Atos, né? Ou seja, Jesus colocou isso para Paulo. Barnabé ainda dormia. Paulo retorna à praça. Timóteo está com ele e respira os ensinamentos. Religião não tem dogma, nem privilégios, nem jasta. Não consiste em fórmula pronta, rituais ou paramentos. Mas a atmosfera é pesada. A reunião é-lhe estranha, um ambiente sinistro. Há conspiração nos ares, de repente irrompe a fúria, a perfídia explode, ensanha, pedras voam sibilantes, há impropérios e esgares. Lembra da cruz e de Estevão. Crê chegar-lhe o momento em chagas, tomba-lhe o corpo. Ferido e sanguinolento, o gigante Gaio disfarça. Ele morreu. Vale o vinho. A chusma sai em delírio. Ló e Dionísio socorrem e curam. É melhor irmos. Em Timóteo as lágrimas correm, deixando fundada outra igreja. Não esquecerá
do carinho. Lindo, né? Isso Nossa, é uma passagem lá dentro, né? Bem, onde eles são machucados, né? São ele é um dos torturados. apedrejamentos que ele sofre, né, em Listra, né? Quando ele conhece Timóteo, né, na primeira viagem. Quando ele conhece Timóteo e a mãe e a avó, né? Muito bom, hein? Lindíssimo, lindíssimo nosso livro. Deixar Vamos meu que já amigo nós fazer a prece nossa de encerramento. então vamos encerrar, porque já cansamos nossos irmãos, né? Vamos lá. Já, já. Vamos fechar mais uma vez nossos olhos. A gente pede que a espiritualidade amiga que nos acompanha, que nos inspira, mais uma vez, agradecemos a oportunidade. Agradecemos essa água viva que Jesus traz, descedenta nossas sedes, acalenta os nossos corações, nos mostra que, por maiores que sejam as dores, por maiores que sejam as dificuldades, por maiores que sejam as contrariedades pelas quais passamos na vida física, o amor de nosso Mestre está sempre conosco. Nunca estaremos a sós, quando verdadeiramente buscamos o reino de Deus, buscamos a total justiça de nossos corações, de nossas consciências, de nossas vidas. Assim, Senhor, as palavras são pequenas para te agradecer tudo que fizestes e fazes por nós. Que possamos, quem sabe, um dia sermos fiéis a ti, como tu és fiel a nós. Que não percamos a oportunidade, Senhor, de dar o nosso testemunho pessoal, de amor à verdade, de amor ao teu evangelho, esse sentimento de liberdade que tu nos dás, na certeza de que as dificuldades, as dores, todas as provas e expiações pelas quais ainda passamos, nada mais são do que um convite à renovação, do que um estímulo ao progresso espiritual. Ampara os nossos corações, Senhor. Quem sabe possamos nos encontrar contigo, com teus mensageiros, com teus missionários do amor, para continuarmos cada vez mais nos melhorando e iluminando a nossa terra. Que a tua paz, Senhor, permaneça sempre no meio de nós. Que assim seja. Assim seja. Uma Muito boa semana. obrigado. Um grande abraço. Na graça de Deus, segunda-feira estamos aqui. Se Deus Se quiser. vocês acharem, se vocês estiverem gostando, estiver sendo alguma coisa que contribui, pode mandar o link para outras pessoas, pode convidar outros amigos, familiares, irmãos, independente de. A gente está discutindo as cartas do apóstolo Paulo à luz da doutrina espírita, mas qualquer irmão de qualquer religião pode participar conosco, com toda certeza. Com certeza. As palavras do Cristo são palavras de vida eterna, né? E Paulo tenta trazê-las da melhor forma possível para nós, né? Então, estão todos bem-vindos. E não nos esqueçamos de Estevão. Israel é a humanidade inteira. A humanidade inteira. Maravilhoso. Uma boa noite para vocês. Um grande abraço aos amigos que vieram pela primeira vez, como o Zé Luiz. Volte sempre, todos aqui dentro que estão sempre conosco. Muito obrigado a todos que estão aqui dentro. Na graça de Deus. Muito obrigado. Todos fiquem com Deus. Alexandre, forte abraço. Que Deus te abençoe. Obrigado por tudo. Grande abraço. Fiquem com Deus. Um abraço.